o cenário que a gente tem, liberado pelo FDA, e os que estão em amarelo são liberados pela Anvisa para o tratamento do TDAH. Então, pela grande maioria dos guidelines, primeira linha de tratamento são os psicoestimulantes. Os guidelines da China e do Japão colocam os não estimulantes, como a tomoxetina, como primeira linha de tratamento. Mas a grande maioria dos guidelines, o psicoestimulante. E aí entra o metilfenidato, que o FDA já liberou de curta duração, né, de liberação de curto efeito, que existe o metilfenidato e o desmetilfenidato, o de duração intermediária, o de duração longa, que é o que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem o curto, que é o metilfenidato, e o de ação prolongada, que também é o metilfenidato, que aí existem hoje vários nomes comerciais, o Concerta, o Concive, a Ritalina LA. E com relação às anfetaminas, aqui no Brasil nós não temos anfetaminas de curta liberação, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, nós temos os sais mistos de anfetamina. O mais conhecido, que é proibido aqui no Brasil, é o Adderall, que ele é uma formulação composto do quê? De destroanfetamina mais anfetamina. Né? Então, ele é bastante potente na liberação, né? A ação dele é muito potente. Também temos a destroanfetamina. De ação intermediária, nós não temos no Brasil, mas fora no Brasil nós temos anfetaminas de ação intermediária. E de longa, né, liberação, nós temos também os sais de anfetamina. Então, existe o Adderall de liberação prolongada, existe anfetaminas de liberação prolongada, existe a lisdexanfetamina de liberação prolongada, que a gente tem fora do Brasil e temos aqui no Brasil. E agora também com vários nomes comerciais. Esse ano, outras lisdexanfetaminas passaram a ser produzidas pela indústria farmacêutica aqui no Brasil. De não estimulante, desde o ano passado, o Brasil passou a ter a tomoxetina, né? Foi aprovada pela Anvisa em 2023, mas a tomoxetina já foi aprovada pelo FDA desde 2002. E o que vem acontecendo dos últimos anos, né? Então, de 2019, o que o FDA já está aprovando e, quem sabe, um dado momento vai chegar para a gente aqui no Brasil. Então, em 2019, o FDA aprovou a estimulação do nervo trigêmeo. Em 2020, foi aprovado um dispositivo terapêutico baseado em jogos digitais. Em 2021, a serdexmetilfenidato associado ao dismetilfenidato, aprovação da viloxazina. Em 2022, o sistema transdérmico de destroanfetamina. A estimulação do nervo trigêmeo é um estimulador que é conectado com fio e um adesivo de eletrodos. Esse tratamento é administrado pelos pais, que vai colocar esse adesivo de eletrodos na testa da criança enquanto ela dorme, né? E o ajuste da estimulação vai ser feito de acordo com o que a criança consegue tolerar e fica confortável. Esse dispositivo ele só é vendido com receita médica. Então, o FDA aprovou a utilização desse dispositivo como um tratamento não farmacológico para o tratamento de TDAH em crianças de 7 a 12 anos de idade. Né? Essas crianças não devem estar em intervenção farmacológica. Tá? Então, esse dispositivo é para ser usado em crianças que não estão fazendo uso de medicação. E, óbvio, deve ser utilizado em casa, no sono noturno e com supervisão de adultos. E como que, né, isso vai trazer algum benefício? O ramo orbital do nervo trigêmeo, ele é estimulado, e esse impulso vai ser transportado para o hemisfério cerebral e tronco cerebral, onde vai levar à mudança da excitabilidade de neurônios. O nervo trigêmeo vai estimular o núcleo do trato solitário, que vai inervar estruturas corticais e subcorticais. Estrutura como locus ceruleus, sistema ativador reticular, hipotálamo e tálamo. Então, isso vai levar a essa mudança dessa ativação dessas regiões e uma melhora da sintomatologia, como mostram alguns estudos, né? Com relação à manutenção, ainda é variável. O uso consistente, ou seja, a criança que usa pelo menos 5 noites por semana, os estudos têm mostrado resultados na melhora da sintomatologia. A segurança a longo prazo ainda não foi estudada, porque a liberação é recente, porém, em um ano de acompanhamento, né, não foram identificadas preocupações significativas com relação à segurança do procedimento. E esse estudo, né, ele avaliou, então, crianças de 8 a 12 anos de idade, que, né, um grupo controle e um grupo que realmente foi submetido à estimulação do nervo trigêmeo. E depois o grupo que foi, né, passou pela simulação, eles também foram submetidos ao procedimento, só que daí já era um estudo aberto, né?
E o que esse estudo avaliou? Ele chamou de grupo de respondedores as crianças que tiveram melhora de mais de 25% dos sintomas do TDAH e de não respondedores as crianças que tiveram uma melhora menor que 25%. E o que aconteceu, então, quando ele comparou o grupo de respondedores e comparou com o grupo de não respondedores? O grupo de que respondeu, eles tiveram um aumento significativo da potência do eletroencefalograma frontal direito, que foi um preditivo para uma melhora de funções executivas e da sintomatologia do TDAH. Então, crianças com TDAH que apresentam disfunções executivas têm maior probabilidade de serem respondedores a esse procedimento e apresentarem melhora da modulação da atividade cerebral frontal direita, do desempenho executivo e da sintomatologia do TDAH. O FDA também aprovou, o primeiro dispositivo terapêutico digital para ser usado para o tratamento de TDAH na faixa etária de 8 a 12 anos de idade. Então, é uma intervenção realmente realizada, é uma experiência imersiva de videogame com dispositivos móveis e que, óbvio, faz parte de um programa terapêutico, Então, ele vai atuar em áreas cerebrais relacionadas à atenção, Então, principalmente, ele é indicado para crianças com TDAH, com sintomas desatencionais ou subtipo combinado, mas que tenham prejuízos atencionais. E, de acordo com o FDA, mostrado a partir de resultados computadorizados, teve uma melhora atencional. É claro que existe uma necessidade de mais estudos num ambiente natural e não só através de resultados avaliados, por meio de resultados computadorizados, mas apesar de ser uma terapia nova, existe um enorme espaço aí para pensar em avanços na terapia digital para o tratamento do TDAH. Aí, essa nova molécula, que é a serdexmetilfenidato associado ao desmetilfenidato, o serdexmetilfenidato é um profármaco do metilfenidato, que até então a gente não tinha profármacos do metilfenidato. Então, essa associação, 30% é o metilfenidato, é o dexmetilfenidato, que é de liberação imediata, e 70% da composição é o serdexmetilfenidato, que é um profármaco. Então, a ação imediata vai ser por conta do dexmetilfenidato, e depois a ação prolongada vai ser por conta desse serdexmetilfenidato, que é um profármaco, e vai ser transformado num fármaco ativo e vai permitir uma ação mais prolongada. A viloxazina, que é um inibidor da recaptação da noradrenalina, a sua ação já tem sido demonstrada no tratamento do TDAH, Ele é um inibidor de transportador de noradrenalina, assim como a tamoxetina, mas ele também tem efeito serotoninérgico. Ele faz agonismo e antagonismo de alguns receptores. Então, ele tem uma ação antidepressiva. Mas o fato dele ser um inibidor de transportadores de noradrenalina dá para ele essa capacidade de ser um tratamento promissor no tratamento do TDAH. E aqui, o que já foi liberado pelo FDA é o sistema transdérmico de dextroanfetamina, ou seja, é o adesivo de dextroanfetamina que foi aprovado pelo FDA para o tratamento do TDAH a partir da infância. Então, são pads, são adesivos que você coloca, que você tem que ficar 9 horas com o adesivo, ele começa a fazer efeito depois de 2 horas, ele tem durabilidade até de 12 horas, quando comparado com o placebo, ele trouxe um tamanho de efeito de 1,1, então é um tamanho de efeito bastante expressivo, e de efeitos adversos, 10% relataram desconforto local, e 94% uma irritação mais importante no local que foi colado o adesivo.